Olá, bom dia. A notícia de frente desta quarta-feira já está no ar. Tudo bem? Bom dia para você, bom dia também ao Lúcio. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, professor Haroldo Arruda. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia aos nossos queridos telespectadores. Uma excelente quarta-feira a todos. Gente, hoje, dia 25, sexta-feira, dia 27, tem o grande debate final aqui na TV Vila Real. Abílio Júnior e Emanuel Pinheiro frente a frente neste segundo turno das eleições em Cuiabá, a partir das 11 horas da manhã, aqui na TV Vila Real, canal 10.1. Você não pode perder o confronto que vai decidir o seu voto e vai decidir também o futuro da nossa cidade. Então não esquece, anota aí no celular, na agenda, põe para despertar. Quando eu quero lembrar alguma coisa, eu ponho o celular para despertar com a frase, né? Coloca assim, debate da TV Vila Real, às 11 horas, põe para despertar 10h55, para não esquecer, às 11 horas. E não esqueça de assistir. Lembrando que não vai ser só transmitido pela TV Vila Real, mas também pelas redes sociais, isso mesmo, ao vivo no Facebook da TV Vila Real e do Gazeta Digital e pelo portal Gazeta Digital. Então não importa onde você estiver, você vai conseguir assistir este grande debate final aqui na TV Vila Real entre Abílio Júnior e Emanuel Pinheiro. Sem dúvida alguma, inclusive, o Grupo Gazeta de Comunicação é referência nessa questão dos debates, tanto é que no dia do debate, muitos outros sites conhecidos, importantes do nosso estado, acompanham minuto a minuto o desempenho dos candidatos nesses debates. Uma oportunidade ímpar para você realmente escolher o seu candidato a prefeito de Cuiabá agora, no próximo domingo, dia 29. Isso mesmo. E daqui a pouco a gente fala mais, porque o debate é decisivo, né, Lúcio, também, na sexta-feira. E é a oportunidade final mesmo para a população pesar ali e falar, olha, eu vou escolher esse candidato. O debate já definiu as eleições? Historicamente? Definiu muitas eleições. Muitas eleições. Não foram poucas, não. Né? Porque é a oportunidade, né, que o telespectador, o eleitor tem, né, de fazer uma avaliação dos candidatos, né, sem maquiagem nenhuma ali. Ali é o seguinte, ali não tem o marqueteiro de lado, né? Não tem ninguém para passar colinha, é ele, né? É ele, né? Com o conhecimento dele, com a capacidade dele, com a experiência dele, com o equilíbrio que ele possa demonstrar, né? Na forma como ele trata os assuntos, né? E aí é o seguinte, aí o debate, as pessoas falam, eu quero ver propostas. Olha, não é bem assim. Quando a gente recebe aqui... Vamos ser francos, né? Vamos ser francos. Quando a gente recebe aqui as mensagens, olha, eu quero que os candidatos apresentem propostas. Não é bem assim, né? O que o eleitor está querendo saber é o seguinte, quais as fraquezas desse candidato que está se propondo a administrar a cidade? Quais os problemas, as falhas, os desvios de conduta que ele tem? Essa avaliação ela é importantíssima para o eleitor, porque vai ficar na mão dessa pessoa, no caso aqui de Cuiabá, mais de 3 bilhões de reais para administrar. Vai ficar na mão dessa pessoa essa saúde caótica, vergonhosa que está aí. Que é o seguinte, que eles fazem propaganda, dizem que está uma maravilha, mas não é bem assim não. Não é bem assim, né? Tem problemas e mais problemas na área da saúde. Então, o eleitor, né, o cidadão, precisa conhecer bem quem é que vai administrar Cuiabá. E você tocou num ponto fundamental, que é a questão do equilíbrio. O equilíbrio é importantíssimo. O maior desafio do candidato no debate é ele mesmo. É ele mesmo. Se ele não tiver equilíbrio, se ele não tiver bom senso, né, para poder fazer os enfrentamentos necessários, recuar a hora de recuar, né, argumentar com teor, com peso, consistente naquilo que está propondo à sociedade, realmente ele acaba desandando e perdendo a estrutura, né, de conhecimento, perdendo a capacidade de domínio de argumentação, de tese no momento do debate. E isso é perceptível pelo eleitor, sem dúvida alguma. A linguagem corporal, o corpo fala o tempo todo, e isso
você só vai encontrar no debate na sexta-feira, a partir das 11 horas. E como o corpo fala o tempo todo, os candidatos devem saber o seguinte, eles podem até tentar dissimular, né? Mas o eleitor, o cidadão, o telespectador vai saber quando ele estiver mentindo, né? Porque ele acaba se traindo. Até pelo que já foi noticiado de um e de outro, né? As pessoas já têm o perfil das falhas, das fraquezas, dos problemas desses candidatos. E quando ele foi indagado sobre essas falhas, sobre esses defeitos, sobre essas fraquezas, as pessoas já têm uma leitura, né? Não adianta ele querer dissimular, porque ele será pego é aqui, né? No Rio é pego, né? No Rio de Janeiro é pego, né? Ele será pego ou pego na mentira. Deixa eu aproveitar, inclusive, para você que está nos assistindo e não me segue no meu Instagram, @HaroldoArrudaJúnior. Um dia antes, na quinta-feira, às 20 horas, a pedidos de algumas pessoas, de colegas, porque a minha especialidade era da semiótica. Eu estudo exatamente isso há anos, com relação à linguagem corporal. Eu vou fazer uma live mostrando para vocês algumas manifestações que as pessoas acabam cometendo, né? Por meio da linguagem corporal, para você identificar no debate, um dia antes do debate. Se você fizer isso, todo mundo vai ficar assim no debate. Não, eu vou fazer isso justamente para as pessoas verem quando alguém está prestes a mentir. Olha, eu não vou falar quem, Lúcio, mas o Haroldo falou sobre isso nos nossos ciclos de entrevista, nem foi da Prefeitura de Cuiabá. Aí ele falou um pouco disso antes, né, dos jeitos que se entregava. Então. Aí a gente foi entrevistar um candidato, eu não vou falar o nome, a pessoa nem se mexeu, porque vocês vão ver que o comportamento das mãos, o comportamento dos olhos, né, o comportamento corporal da pessoa, a postura, né, tudo isso é indicial, é um signo indicial. Ele está se preparando para falar alguma coisa que pode ser verdade como pode ser inventada. Ele prepara todo um contexto justamente para tentar maquiar a resposta. E nos debates, né, tem algo que é importante a gente... o eleitor é inteligente, né, mas não custa nada falar. Por exemplo, quando um candidato faz uma pergunta ao seu oponente, que é uma pergunta incômoda, né, que ele não gostaria de responder aquilo. Aí é o seguinte, aí ele desvia o assunto. Ele desvia o assunto. Exatamente. E parte para o ataque, quase sempre, contra quem fez a pergunta. Então, é importante que o telespectador fique atento pelo seguinte, que esse candidato está devendo alguma coisa, porque ele não quis responder de forma objetiva um questionamento que foi feito a ele, né? Exatamente. Ele dizia. Né? Então, vou dar um exemplo claro. Vamos trabalhar aí no prático, né? O Abílio Júnior e Emanuel Pinheiro, né? Duas situações, de um lado e de outro, né? Se Emanuel Pinheiro perguntar a Abílio Júnior sobre equilíbrio, ele tem que responder em cima desse questionamento. Sim. Não é isso? O outro lado, se Abílio Júnior perguntar a Emanuel Pinheiro, olha, e aí? E a corrupção? E a gestão corrupta, né? Que dizem que é um carimbo da sua administração. Ele tem que responder em cima disso. Do né? tema, né? Em cima do tema. Isso. Do questionamento que foi feito a ele. Se ele foge disso, é porque tem culpa no cartório. Exatamente. E aí é o seguinte, o que eu coloquei aqui, ó, é para que ninguém me entenda mal, é de um lado e de outro. Não é isso? Dos dois lados. Exatamente. Isso. Ó, a gente vai voltar a falar disso, tá? Dessas situações aí que os candidatos podem enfrentar no debate. Mas antes, vamos com o Oliveira Júnior, porque o Oliveira Júnior vai trazer informações para a gente sobre o novo decreto. Não, o Oliveira não está aqui com a gente? Tá. Depois a gente volta então com o Oliveira Júnior. Agora vamos falar do segundo turno das eleições. O eleitor e a eleitora de Cuiabá que não votou no primeiro turno deve ficar atento sobre o comparecimento neste segundo. A Luciana Gavilha vai explicar para a gente.
Apenas no primeiro turno das eleições municipais em Cuiabá de 2020, um total de 109 mil eleitores deixaram de escolher os seus representantes. Mais de 83 mil simplesmente não compareceram às urnas. Mais de 16 mil anularam e 9 mil votaram em branco. Mas agora vem aí o segundo turno das eleições aqui em Cuiabá. Vão se enfrentar nas urnas o candidato que tenta a reeleição da Prefeitura, Emanuel Pinheiro, e Abílio Júnior, do Podemos. E todos os eleitores que não compareceram às urnas podem, ainda assim, votar no segundo turno. E é sobre isso que eu vou conversar com o Luiz César D'Arienzo, que é da Tecnologia de Informação aqui do TRE, exatamente essa informação, né? Esses eleitores que não se sentiram estimulados a prestar o seu voto, já que é obrigatório, podem comparecer agora? Exatamente. Os eleitores que não compareceram no primeiro turno têm até 60 dias, né, pós o primeiro turno para justificar sua ausência e continuam com o título válido para votar e exercer seu direito de voto no segundo turno. Isso vale mesmo para aqueles que ainda não justificaram o voto? Isso, exato. A justificativa do voto ela é relacionada a cada turno eleitoral. Então, quem teve 3 ausências antes do primeiro turno já teve o título cansado e já não votou no primeiro turno. Então, para esse segundo turno, todos que tiveram direito de votar no primeiro continuam com direito e com título válido para votar no segundo turno, tendo até 60 dias para justificar a ausência, caso não tenha comparecido no primeiro turno das eleições. Os índices de abstenções, tanto aqui de Cuiabá quanto de Mato Grosso, foram até menores do que o índice nacional. Nós esperamos que a população tenha começado a se conscientizar mais da importância do seu voto, né, porque é só através dele que são feitas mudanças no país e também no próprio município. E tenha ocorrido essa redução e como você mesmo destacou, nosso índice é menor do que o índice nacional, né, o que tem demonstrado um interesse maior da população pelo processo eleitoral. Aqui, obrigada pelas informações. Olha, só reforçando aí que por conta ainda da pandemia, o horário do segundo turno de votação vai ser o mesmo do primeiro, começando aí mais cedo, às 7 horas da manhã até às 10 horas da manhã, preferencialmente para os idosos. Depois, o horário fica livre aí para todo mundo prestar o seu voto na urna. E é importante ressaltar também que aquelas pessoas que não estiverem bem de saúde, que podem ter aí algum sintoma inicial de Covid-19, o aconselhamento é de que falte, né, as urnas, justamente por esse motivo de uma desconfiança de estar aí contaminado com a Covid-19. Agora, se as pessoas estiverem bem de saúde, não há razão para deixar de exercer a cidadania, porque a mudança acontece através do voto. Obrigada, viu, Luciana, pelas suas informações. Gente, já vai baixando aí o e-título, né? Lá tem ajuda bastante o leitor. Dessa matéria é importante ressaltar que quem não votou no primeiro turno, né, por conta da biometria, também não poderá votar no segundo, por conta da biometria. Essa é uma dúvida, foi uma dúvida constante, inclusive ontem em enquete do Cidade Alerta, porque muitas pessoas não sabiam se poderiam votar ou não por conta da biometria. Então não pode votar no segundo turno também aquela pessoa que não fez a biometria. Consequentemente, nós teremos ou uma abstenção maior ou a mesma abstenção semelhante ao que nós tivemos no primeiro turno, infelizmente. E para tirar uma dúvida aí, Haroldo, inclusive eu tinha essa dúvida e perguntei isso no dia da votação lá do primeiro turno. Se a identificação do eleitor lá na seção dele não é pelo processo biométrico, não é isso? Não é. Não é pelo processo biométrico. Ele chega lá, ele assina, não é isso? Não, ele consulta o título, né? Sim, consulta o título. Mas se não é por biometria, por que é que o eleitor não podia votar? Porque o título já estava Porque cancelado, quem não fez a biometria. Então Exato. ele não, já não, estava aí suspenso. a explicação é outra. O seguinte, é que para votar precisaria ter esse cadastro ou pré-cadastro da biometria. Não é isso? Porque... Não, mas só para todo mundo entender não, porque é que não se pode votar pelo fato da identificação do eleitor não ser pela biometria nessa eleição, em função aí das medidas de prevenção em relação ao coronavírus. Perfeito, é isso mesmo. Isso mesmo, gente. E aí tem muita gente também, o Haroldo falou agora, que acabou errando. Eu não sei se foi o Haroldo ou a Verônica aqui, que acabou errando, foi a Verônica, acabou errando o local de votação. Inclusive um amigo nosso aqui do grupo, o Juca Santos, me ligou: Nayara, tô aqui no Ganha Tempo, tá tudo fechado, né? Mas aqui e agora? E aí ele ficou, olha só, 2 horas no sistema para poder encontrar
onde que ele ia Agora- votar. agora Então eu- olha antes, gente, porque no Mas dia vai agora, estar... agora também é. mas é o seguinte, É. agora eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso. Porque é o seguinte, e preocupado aí com essas informações da Justiça Eleitoral, né? Porque Verônica Raquel errou a sessão. Não foi a Verônica. ela Foi falou assim, Ah, não foi a Verônica. Não, foi ah, Juca. bom, porque Foi Verônica. Juca. Porque Verônica nunca erra. A Não, Verônica Verônica soprou erra. aqui no ouvido e falou assim, não Ah, esquece de sim. falar que as pessoas erraram bom, as eu sessões. achei que a Verônica tinha errado. Não, Impossível, Verônica não erra. Impossível. Seria fake news. Fake né? Seria fake news. Foi Juca Com Santos certeza. que errou e me ligou. Mas assim, então fica. A Verônica soprou aqui e falou, né? Gente, não esquece de olhar antes, não deixa para o dia, porque o dia é muito congestionado. Então olha antes, anota, ou então tira o print da tela, o seu local de votação. E o que vale não é o que está no papel, não. O que vale é o que está no digital, segundo a Justiça Eleitoral. Perfeito. Olha, deixa eu trazer aqui a matéria do Olhar Direto, deve entrar hoje também no portal Gazeta Digital, que repercutindo a FEComércio. Ontem teve um debate entre os dois candidatos na FEComércio, Abílio Júnior e Emanuel Pinheiro. Mas na saída, eles foram confrontados pela imprensa, né, com alguns assuntos. E vamos ver aqui a matéria, porque Abílio se exalta e ataca a imprensa para fugir pela segunda vez de perguntas incômodas. O candidato Abílio Júnior partiu para o ataque contra a imprensa com estratégia de fugir pela segunda vez de perguntas de pessoas ali coordenadas, que na verdade quem perguntou, só para contextualizar, foi o repórter do Jornal A Gazeta, o Pablo Rodrigo, que perguntou o seguinte: condenados e investigados estão apoiando o senhor neste segundo turno das eleições. E o candidato não gostou e acabou dizendo que a empresa estava de um lado e que o jornalista também. Isso foi a segunda vez, porque ontem, como a gente trouxe aqui, o Caio, jornalista do GD, do portal Gazeta Digital, também fez a mesma pergunta e o Pablo insistiu, né, nessa pergunta, já que não obtiveram a resposta e tiveram aí a reação do candidato. E reagiu mal, né? Reagiu. Reagiu muito mal, né? E o seguinte, essa é a cobrança que os próprios adversários do vereador Abílio Júnior, candidato à Prefeitura de Cuiabá, fazem dele. Ele precisa tratar melhor as questões que não lhe agradam, né? Entendeu? O que eu acabei de falar aqui. Tem questionamentos que o candidato não gostaria de responder, que ele não gostaria de ser indagado, independente de qual seja o questionamento. Mas é preciso de ter equilíbrio, é preciso de ter maturidade, porque é o seguinte, ele está se propondo a quê? A administrar uma cidade, a capital de Mato Grosso, mais de quê? Mais de 600 mil habitantes, professor? É isso aí. É isso? Né? Um orçamento de 3 bilhões. E aí é preciso também pontuar, Nayara e professor Haroldo e o telespectador, de forma muito clara, né, a postura do Grupo Gazeta durante essa campanha eleitoral. É isso? Lá na Vila Real. Na Vila Real foram 2 rodadas de entrevista lá? Também ou não? Todas aqui na TV, Todas. com os candidatos Aqui na à TV prefeitura. aqui na TV Vila Real foram 2 Na rodadas rádio de também. entrevista. Na Rádio Vila com Real, os candidatos à prefeitura de Cuiabá. com os candidatos à prefeitura de Cuiabá. Não é isso? Aqui na TV Vila Real foram 2 debates, né? 2 debates com os candidatos à prefeitura de Cuiabá. É isso? E o seguinte, o tratamento com os candidatos foi exatamente o mesmo, perguntando a eles os temas que eram incômodos, que eles não gostariam de responder. Quer dizer, o Grupo Gazeta, ele, nesse processo eleitoral, a postura dele é de lisura, de transparência, de independência e de seriedade. E eu quero citar aqui um outro fato. Né? Aqui é o seguinte, ninguém quer ficar apontando o dedo, pois não, né? Eu quero só complementar a questão da rodada de entrevistas, Lúcio, porque o Grupo Gazeta
foi um dos poucos veículos, aliás, foi o único no primeiro turno que promoveu o debate entre os prefeitos, entre os candidatos à Prefeitura de Cuiabá, com todas as medidas, mais para oportunizar o telespectador que é eleitor a escolher. O Grupo Gazeta foi um dos únicos veículos que fez o ciclo de entrevistas com o mesmo tempo para todos os candidatos. Teve confronto, tanto que muitos saíam daqui com raiva. Isso mesmo, querido telespectador, com raiva porque eram confrontados. Não é verdade, Sim, muitos saíram daqui com raiva porque foram confrontados. Isso a gente está falando no geral, tanto os candidatos ao Senado quanto as prefeituras. Inclusive, e também a gente priorizou, num segundo momento, as propostas, mas fizemos esse confronto. Nenhuma pergunta deixou de ser feita. Isso mostra a isenção total do grupo. Alguns candidatos, eu vou aguardar o Lúcio terminar, mas eu só fazer essa complementação, Lúcio. Inclusive, alguns candidatos foram extremamente deselegantes, candidatos experientes, extremamente deselegantes à mesa, quando, de certa forma, foi feita uma pergunta que não era... Comigo, com Haroldo. Aconteceu isso diversas vezes. Diversas vezes. Mas né? Mesmo assim, nos mantivemos É importante deixar bem claro aqui. que o jornalista, ele tem todo o direito de fazer a pergunta, né? A pergunta realmente para poder ouvir um posicionamento do candidato. O problema é que alguns candidatos, algumas pessoas que são agentes públicos, políticos, têm almofada no peito. Esse que tem, amortece, pensa e fala. Tem uns que não têm almofada nenhuma no peito. Nada, absolutamente nada. Não é só o caso de ter almofada, sabe, Haroldo? Eu penso o seguinte, o candidato pode até não gostar da pergunta, não concordar com ela, ele pode até questionar, pode inclusive questionar o jornalista sobre aquele questionamento. Questionar, sim. Desrespeitar, não. Perder o equilíbrio, também não. E aí, eu quero só reforçar o que eu disse ontem aqui. Não é só a TV Vila Real, não. É o Grupo Vila Real como um todo. O Jornal A Gazeta, a TV Vila Real, a Rádio Vila Real, o Portal Gazeta Digital. E o que eu disse aqui, quero recuperar e relembrar, é o seguinte. Naquele processo, né, totalmente viciado, lá na Câmara Municipal de Cuiabá, patrocinado, encampado por aqueles vereadores que o atual candidato Abílio Júnior chamava de paus mandados, a TV Vila Real, o Grupo Gazeta de Comunicação, se posicionou e defendeu o então vereador Abílio Júnior naquela questão lá, injusta. Inclusive, vocês foram nós aqui, o grupo foi processado por conta disso. Lúcio pessoalmente, Antero pessoalmente e o grupo como um todo. Eu vou dar um detalhe disso aqui, do que você acabou de colocar. Então é o seguinte, só para fechar aqui, o Grupo Gazeta como um todo se posicionou e saiu em defesa daquela injustiça indecente, né, que queriam praticar contra o vereador Abílio Júnior. Queriam caçá-lo de qualquer maneira. Está aí o resultado hoje. Né? E aí a Nayara falou aqui de processo na justiça. Pois bem, alguns jornalistas, né, emissoras aqui, empresas aqui do Grupo Gazeta de Comunicação, a TV, o jornal, estão enfrentando um processo na justiça por essa defesa. Por exemplo, e o seguinte, vou colocar aqui, o senhor Antônio Ferreira de Souza, mais conhecido como Toninho de Souza, que foi fragorosamente derrotado. Que foi o presidente da Comissão de Ética. Ele não gostou de opiniões, né, que foram emitidas aqui pelos profissionais do Grupo Gazeta de Comunicação. E eu vou citar um caso especificamente que está nesse processo lá. Foi quando Toninho de Souza se referiu, dirigindo-se a Abílio Júnior, disse o seguinte, falou, olha, se você continuar com toda essa raiva, Toninho de Souza dizendo para Abílio Júnior, se você continuar com toda essa raiva, cuidado, hein? Cuidado. Eu conheço um aí que de tanta raiva, de tanta maldade, ele pegou câncer. Todo mundo sabe a quem ele estava se referindo, mas não vem ao caso aqui. Né? Não vem ao caso aqui. Quando foi exibida essa reportagem aqui, eu fiz o seguinte comentário.
depois de Toninho de Souza dizer a Abílio Júnior, se ele ficasse com tanta raiva, ele poderia contrair o Se câncer. referindo a um colega nosso. Não, eu nem vou chegar nesse aspecto aí, até porque não tenho sim, autorização para isso, né? Mas o Toninho de Souza disse a Abílio Júnior o seguinte: olha, se você ficar com toda essa raiva, você pode pegar câncer, porque eu conheço alguém que já contraiu câncer. Por conta da raiva. Aí eu fiz o seguinte comentário aqui, eu falei, olha, diante disso aí, a pergunta que se faz é a seguinte: a maldade está de que lado? Onde é que está a maldade? Bom, colocado isso, só para deixar bem claro aqui, bem clara, qual é a posição do Grupo Gazeta de Comunicação nesse processo eleitoral. É de independência, é de imparcialidade, é de lisura, é de transparência, né? Aí depende do candidato, né? Tem uma coisa que ele não quer, que incomoda, que ele não quer responder, tudo bem, né? Questiona o entrevistador, questiona o jornalista, olha, isso não é bem assim, fulano não foi condenado, né? Fulano não é investigado, né? Não é correto, não é verdade o que você está falando. Agora, não pode chegar e virar para a pessoa e falar assim, olha, você é da turma do paletó, né? A questão então, do a sua paletó, empresa está do paletó aí, tudo bem, é uma questão que se cobra, o prefeito vem tentando explicar, né? Me parece que não convenceu muita gente, né? Não convenceu muita gente, só que o candidato não pode se referir a um jornalista que fez uma pergunta incômoda, ele não pode se referir a esse jornalista de forma desrespeitosa. Ele não pode se sentir ofendido por conta de pergunta, de forma alguma. Qualquer pergunta é bem-vinda e, pelo contrário, é uma oportunidade exatamente para se posicionar. Aliás, ele teve a segunda, até né? porque, só para me concluir aqui, até porque é o seguinte, Abílio Júnior pode se eleger prefeito de Cuiabá, Claro. né? Está disputando o segundo turno com Emanuel Pinheiro. A última pesquisa mostra que ele está 8 pontos à frente, não é isso? Então, ele pode se eleger, tem chances claríssimas de se eleger prefeito de Cuiabá. E ele vai encontrar, nesse cargo, situações adversas. Sim. Ele terá que administrar essas situações como mandatário número 1 Lúcio, de Cuiabá. eu levantei Entendeu? aqui. Então, Lúcio. essa é a questão. O que se cobra aqui, os adversários de Abílio Júnior falam em falta de equilíbrio. Eu vou utilizar um outro termo aqui. O que se cobra aqui é maturidade para tratar dessas questões. Eu disse aqui, inclusive, há alguns programas atrás, eu disse que, por exemplo, imagine o enfrentamento de uma greve, por exemplo, na área da saúde, na área da educação. É muito importante que se tenha equilíbrio, que se tenha bom senso, proporcionalidade e sabedoria para que realmente possa lidar com as coisas da cidade, tá? Aí eu disse o seguinte, inclusive foi até questionado com relação à experiência, né? A experiência, ela é muito importante, é um componente importante nesse processo. Mas se a experiência for de corrupção, não serve. Você está entendendo? Não serve. Eu estou dizendo no caso da experiência positiva, né? E que realmente o gestor vai poder estar bem intencionado, ter um lastro de integridade importante, né? E que isso possa ser repassado para os interesses da sociedade. Ponto. Isso é muito importante. Agora, ter equilíbrio frente a situações desconfortáveis com jornalistas, se você não consegue fazer isso, situações muito piores virão. Isso é claro, muito piores virão. É preciso que você trabalhe isso, né, como ser humano, para que realmente você possa enfrentar. Eu tenho exatamente essa dificuldade também. Não vou confessar para vocês. Em alguns embates, por exemplo, eu perco o equilíbrio, eu acho que eu quero convencer e acabo extrapolando. E aí, automaticamente, o meu tutor, que é o meu pai, um sujeito extremamente equilibrado, controlado, né, ele fala, olha, segura, né, se contenha, porque todas as vezes que você, eu sei que você tem razão, mas todas as vezes que você ultrapassa esse limite, você perde a razão. Então, é preciso que você seja ponderado, tenha paciência, né? Trabalhe isso em você para que você possa chegar onde você sempre sonhou em chegar. Isso é muito importante, Lúcio, a gente ponderar, sabe? E é o que eu faço hoje. Eu só quero fazer mais uma observação em torno desse assunto, Nayara e professor Haroldo, que é o seguinte. Nesse caso aí do Toninho de Souza, que nós relatamos aqui, né, que saímos em defesa do vereador
Abílio Júnior. Por conta da injustiça Por de conta momento. da injustiça, o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: nós não fizemos nenhum favor para o vereador Abílio Júnior. O que é que nós fizemos? Nós cumprimos a nossa missão de profissional de comunicação, de jornalista, de abordar o assunto como ele deve ser abordado. Não fizemos favor para ninguém. Os jornalistas aqui cumpriram com a missão deles, a TV Vila Real, a Rádio Vila Real, o Jornal A Gazeta, o Portal Gazeta Digital, cada um desses veículos cumpriu com a missão que lhe cabe, de informar a sociedade com lisura, transparência, seriedade, imparcialidade e independência. E é isso que a gente tem feito aqui. Eu volto a frisar que o Grupo Gazeta oportunizou, deu tempo igual para todos, inclusive para os vices. Inclusive para os vices. Ambos tiveram promovendo o aqui. debate, 2 edições no primeiro turno, mais uma agora neste segundo turno. Foi oportunidade de democracia, que é um espaço democrático, onde os nossos telespectadores têm vez e têm voz em todos os programas do Grupo Gazeta de Comunicação. E é por isso que, mais uma vez, o grupo se mantém líder em audiência num ano tão difícil como foi esse ano de pandemia. Os nossos profissionais também não são diferentes. Então, pese isso, é preciso ter esse equilíbrio, respeito à imprensa, porque os poderes, eles se renovam, eles vão, mas a imprensa continua ali com o seu papel de levar informação e de levar os problemas da sociedade também, porque a imprensa é o porta-voz, esse é o nosso papel, ser porta-voz da sociedade. Quando aquele político ali não vai no bairro mais distante, quem que é a porta-voz? É a gente, é a imprensa que vai falar, olha, ali no bairro, na Rua X, não tem asfalto. Ali no bairro, na Rua X, não tem saneamento básico. Nós somos a voz da população que não tem voz, que não consegue bater ali no gabinete e ter as portas abertas. Então, mais uma vez, eu volto a frisar, o Grupo Gazeta foi um dos poucos veículos que oportunizou tempo igual com um confronto direto com todos os candidatos, não deixando uma pergunta sem ser feita. Bom, tem muita mensagem chegando, mas eu vou para um breve intervalo. Na volta, a gente vai com participação do telespectador. Você queria falar alguma coisa? Só uma observação, professor Haroldo. Tem destaque hoje de alguém aqui ou não? Tem destaque. Eu fiquei bem quieto, gente, não vou falar nada. Você não queria, né? Você ficou quieto porque você não queria falar Não, destaque. eu falei, não quero atrapalhar, entendeu? Não quero, né? Mas eu sabia que tinha destaque. Não, mas eu gosto de atrapalhar. Vamos aqui, qual que vai ser o seu destaque, Haroldo? O meu destaque foi essa questão do posicionamento do governo, né? Que gerou, inclusive hoje, a mesa diretora, juntamente com o deputado Lúdio Cabral e o Henrique Lopes, estão convocando o secretário estadual de saúde para explicar essa questão do possível fechamento de 308 escolas aqui no estado. Educação, de né? Educação, né? Eu falei o quê? De educação? Saúde. Desculpa, de educação, né? E eu vou falar exatamente sobre isso, o posicionamento do governo. Inclusive, essa notícia acabou gerando um fake news nos grupos de WhatsApp, né? Certamente com a intenção de denegrir um determinado... Não posso mais utilizar essa palavra também, tá sabendo, né? Qual? Denegrir. Agora eu tenho que substituir essa palavra. Exatamente. Como assim? A palavra denegrir agora é uma palavra que está sendo orientada, inclusive, por alguns juízes no Brasil, para que não se utilize mais a palavra denegrir. Sim. Por conta de racismo. Aos negros, né? Que entendeu? se usava, sim, você está correto. Difamar, né? Então, você está corretíssimo, Haroldo. Difamar, né? Difamar, a gente vai ter que reaprender isso, né? Certo? Difamar o outro candidato. Então, eu vou trazer aqui, no meu destaque, a verdade dos fatos com relação a esse possível fechamento de escolas que foi anunciado aí. E o seu, Lúcio? Meu destaque de hoje é para falar lá sobre aquela tragédia do Alphaville que até hoje continua se arrastando na justiça. E o fato novo é que o Ministério Público está pedindo a internação da amiga que matou Isabelle. Ou seja, continuam pedindo a internação da garota que matou Isabelle Guimarães, que completaria 15 anos recentemente. É isso?
Aí a pergunta que se faz é a seguinte: por que tanta demora nesse caso? Hein? Por que tanta demora nesse caso? E o que me chamou também a atenção é o seguinte: olha, o Ministério Público está sugerindo a internação provisória inicial de 6 meses em unidade socioeducativa. E eu encerro aqui meu destaque com uma pergunta. Se essa menor que matou a amiga, né? Porque foi isso, né? Foi. Ela matou a amiga. É isso? A perícia foi A clara. mãe da Isabelle disse o seguinte, que não foi acidente, que foi assassinato, né? A pergunta que se faz é a seguinte: se a garota que matou a amiga não fosse de uma família rica, né? Esse caso estaria se arrastando ainda na justiça como está? Lembrando que ela chegou a ser apreendida no Pomeri, mas não ficou ficou 12 horas, né? Não ficou 12 horas lá e aí saiu e nesse mesmo dia, acho que nosso telespectador se lembra que a reportagem flagrou um caso semelhante, mas que a menina foi apreendida. Foi tá apreendida. Aliás, aconteceu o crime e a menina foi apreendida no mesmo dia. No mesmo dia. Só lembrando de que no dia do crime no Alphaville, os policiais chegaram ali. Podia ter sido um flagrante. Mas essa outra menina, ela local. era de uma família pobre. É isso? É isso? Que continua. Devia morar na periferia de Cuiabá. Isso. É isso? É isso aí. A família dela com poucas posses, sem condições de contratar advogados caríssimos. É isso? É isso. É isso aí. Pois é, olha, vamos aqui a participação. Dá tempo da participação ou intervalo? Vamos para o intervalo, na volta a gente vai com a participação do telespectador.